Eu sou Lucília Machado, sou hipnoterapeuta e consteladora familiar. E nesse Setembro Amarelo eu venho aqui para a gente falar desse caso muito sério que hoje está virando calamidade pública no nosso país, que é o tema do suicídio. Eu ouvi falar um outro tema, autoextermínio. Eu achei um pouco menos forte e talvez a gente trabalhe com esse termo para poder ficar um pouco mais suave, porque é um caso muito sério, de muita dor, e que no nosso país, realmente nós estamos em terceiro lugar no mundo em suicídios de jovens entre 15 e 29 anos. A maioria deles são homens, de verdade as mulheres mais tentam, e os homens são os que mais conseguem efetivar. Então acaba que os homens são em números maiores. E as mulheres tentam e eles conseguem porque talvez eles tenham mais formas, mais meio e mais, como que eu digo, até coragem. E acabam fazendo a coisa de forma mais letal. Eu tenho pra mim que a pessoa que comete o suicídio, ela tá tão fora de si que ela não tem tanta noção de que vai realmente, do que vai acontecer, porque deve ser o extremo da dor. É a dor emocional gigante, é a dor mental gigante que acarreta esse ato, né, contra a própria vida. Então, os números são alarmantes. Realmente tem uma parte psiquiátrica muito grande. Então, quando você vê uma pessoa comentando, antigamente não era tanto, mas hoje, então, até pode passar um pouco desapercebido. Mas quando você vê uma pessoa falando nesse assunto, dê atenção. Pare e dê atenção, porque realmente é muito perigoso, né? E essa pessoa realmente precisa de ajuda, precisa de ser ouvida e precisa de muita atenção. O que pode estar... de verdade, eu vou falar mais da parte sistêmica, da parte da constelação familiar, como que a constelação familiar vê essa coisa do suicídio. Mas, de qualquer forma, essa pessoa tem que ser levada ao médico, tem que ser acompanhada de perto. E se você tem alguém que já planejou, já falou, e você vê realmente que tá prestes, não desconfie. Não, não fale, deixa pra lá, isso é uma fase, isso vai passar. Dê atenção, pare, escute o que ela quer falar, sabe? Apoie, esteja do lado. Se você não pode estar junto, chame um parente, chame um responsável, mas não deixe essa pessoa sozinha. Dê acompanhamento para essa pessoa. Hoje as crianças vão muito cedo para a escola, então os bebês já nascem na escola. Então essa coisa do pertencimento, de pertencer à sociedade e de ser aceito é muito forte. E esse bebê tão cedo numa escola, ele vai aprendendo a ter as suas próprias percepções, né? E a se defender do jeito que ele pode. Então hoje o bebê a criança está muito cedo e a criança até os 7 anos de idade, ela não tem nenhuma trava. Tudo, ela é uma esponja, ela absorve tudo no subconsciente dela e com a percepção que ela tem. Então, ela se cobra muito, além de se tornar muito solitária, muito vazia, porque ela tem que praticamente se defender nesses ambientes para ser aceito, para pertencer. Então, isso é uma das causas muito fortes também que a gente percebe nessas crianças, nesses adolescentes. Uma causa, agora falando já da constelação familiar, a constelação familiar, ela traz uma amplitude na vida da pessoa, quando ela consegue olhar esse seu sistema familiar como um todo. Então, quando vem um cliente para constelar, né, para trabalhar com a constelação familiar, a gente vai olhar ele com a sua ancestralidade. E dentro dessa constelação familiar existem as ordens do amor. E onde essa ordem foi desrespeitada é onde começam os emaranhados, que são aquela quebra de energia. Então ali tem um rompimento. E esse sistema familiar, ele funciona como se fosse uma grande consciência.
uma consciência arcaica, onde não admite que ninguém seja excluído e que tem uma ordem de pertencer e que tudo tem que estar em equilíbrio. Então, o que a gente olha quando a gente abre uma constelação familiar que tenha o caso de suicídios na família? Normalmente, não acontece um único suicídio. Tem várias histórias de dores e de exclusão. E tudo que a gente fala aqui não é receita, é um caso. Cada sistema tem uma história, cada sistema tem uma solução. Então, o que se vê normalmente, não é regra, não é lei, é de que muitas vezes essas crianças, essas pessoas que estão indo para um suicídio, elas estão vinculadas por amor a uma ancestral que foi excluído, que não foi aceito, e muitas vezes até por uma história de mentiras e de exclusões. Por exemplo, uma mãe que fez um aborto e esse filho não foi colocado ali na família. Então esse filho, ou ela abortou natural, ou abortou provocado, não existe nenhum tipo de julgamento dentro da constelação familiar, e eu imagino que daqui a uns tempos isso vai se ampliar para que todos entendam que as pessoas fazem o que conseguem fazer na hora. Então, independente do que foi esse aborto, esse filho que vem depois, ele se vê vinculado a esse bebê, porque ele não se sente no direito de viver, de levar a vida dele com a felicidade. Então, por amor, inconscientemente, ele carrega nesse campo morfogenético a dor desse irmão. Isso é uma das coisas que é muito facilmente vista, tanto na depressão, quanto na síndrome do pânico, quanto nessa coisa do suicídio, de não querer viver. Então, é uma falta, assim, eu sigo você, eu não me vejo pertencente. Isso é uma das coisas muito fortes. Também lá atrás, muita exclusão de antepassados, de gente que vem excluídos de guerra, histórias de muita dor, de muita dificuldade. Toda essa ancestralidade, essa dor que fica impressa nesse nosso DNA, o campo morfogenético que está aqui no nosso sistema, ele pode ser também vinculado e pode levar com que inocentes vão para esse suicídio. Nossa, mas isso é muito cruel. Por quê? Porque esse sistema, essa consciência, essa grande consciência, ela não a justiça dela é para todas. Então, é direito de todos pertencerem, todos pertencem, independente do jeito que foi. E aí, aquele próximo que vem, ele se vincula, de alguma forma, a essa história. E aí, repete a história, até que todos consigam ter uma visão daquilo, aceitar aquele que foi excluído, incluir, e aí todo o sistema se reconfigura. Isso é uma das causas que pode ser que a gente vê se apresentar dentro quando a gente abre um sistema de constelação familiar. Outra coisa também que tem muito forte para esses jovens que hoje estão assim tão fortemente querendo ir para a morte, é aquela coisa de se sentir maior, estar fora do seu lugar. Dentro do sistema familiar, pai e mãe é grande, veio antes, tem mais, tem mais conhecimento, tem mais sabedoria, chegou primeiro, deu a vida, é grande. Pai e mãe é grande. E os filhos sempre são pequenos. Quando esse filho, por ter mais condições, que eu digo, culturais, se acham maiores do que esse pai, e eles se acham mesmo, eles se acham mais inteligentes, muitos não se cansam de dizer, isso daqui não é pra você, você não sabe nada, você não entende, e eles saem desse lugar de pequeno, de ser cuidado, de ser tratado como filho querido, protegido, ele se vê grande, já julgando esse pai e mãe, já menosprezando esse pai e mãe. Aí o que acontece?
ele sai do lugar dele, de pequeno. E aí ele se torna inconscientemente vazio. Muito vazio, muito limitado e muito à mercê das situações. Então, para ele ser aceito, ele precisa de várias coisas, de vários comportamentos. E aí ele vai se desconectando. Então, quando chega em um bullying, por exemplo, ele não vai ter forças para se lidar daquilo, porque ele não pegou a força da ancestralidade dele, que é de ser pequeno, de ser filho, de ser humilde, de ser pequenininho, e ele está desconectado. Ele está num lugar que não é dele, então ele não tem forças. Por que, assim, podem falar, isso daí é fraqueza? Não é fraqueza. Isso não é fraqueza. Isso é uma falta. Ela tem a falta de alguma coisa, porque nem todo mundo que sofre bullying quer se cortar, quer se matar. Por quê? Porque não tem aquele gatilho daquela falta. Então, nesse meio do caminho ainda vem os divórcios, ainda vem a mãe colocando o filho contra o pai colocando o filho contra a mãe, tirando essas pessoas e essas crianças totalmente da sintonia de filho, de pequeno, de ser aquilo que ele veio fazer na sua vida, aprender. Então, esse filho que teve essa força dentro de casa, que está conectado com a sua ancestralidade, ele quer que se dane se falarem para ele que ele é feio, ou se um namorado desmanchar, ele vai largar o namorado, vai embora e arruma outro. A fila anda. Porque ele tem força, ele está completo, ele está nutrido, as suas raízes estão nutridas. Então, além de toda esse cuidado que a gente tem que ver, quando as crianças estão em formação, eles ficam mais sozinhos, então você precisa começar a prestar atenção. O que tem também? Você precisa prestar atenção se foi desde pequeno assim, ou se isso se apresentou depois de uma idade, e fazer o acompanhamento médico e também procurar uma ajuda psicológica, porque isso pode ter muito mais entranhado do que a gente imagina. Então, a gente, pela constelação familiar, a gente olha isso como? Olhando a ancestralidade, olhando a relação de pai, de mãe, de filho, de tudo que está em volta. Esses pais precisam se conectarem, marido e mulher, mesmo que não vivam juntos, porque esses filhos precisam de ter essas raízes bem nutridas, o masculino e feminino. Então, o filho está no lugar, no meio entre o pai e a mãe, é um lugar muito perigoso para ele. Ele não tem força para aquilo. O filho veio para ser cuidado por um tempo, acarinhado por um tempo. E aí os pais precisam se curar para poder trazer a cura para esses filhos também. Então, se vocês veem alguém com esse comportamento, deem atenção para essa pessoa. Olha nos olhos, escuta, fala, eu tô aqui, presente para te ouvir. Eu te escuto, eu tô te ouvindo e eu tô junto com você para o que der e vier. E procura ajuda médica e os pais se unam a favor desses filhos. Porque assim, eles estão sofrendo. É uma dor muito grande, é muita gente. E aí agora eu vejo assim, principalmente homens. Por quê? Porque homem não chora, porque homem não fala. A mulher, ela abre a boca, ela tem amigas, mesmo que não seja lá o que é necessário para aquele momento, mas ela dá uma desabafada. E o homem é calado. Então o homem não pode chorar. E eu acho um absurdo que hoje, ainda com tanta tecnologia, a gente ainda encontre vários. Então, apoiar mais os homens, apoiar mais os filhos, não acusar tanto, a gente precisa parar de acusar. A gente precisa entender que cada um está aqui com a sua história. Então, quando você abre uma constelação, por isso que eu amo a constelação, quando a gente abre a constelação familiar, é impossível da gente ver a dor que está por trás daquele pai. É impossível de continuar julgando aquela pessoa, aquele ser humano. Como é que ele vai dar uma coisa que ele nunca teve? Então, a constelação familiar, ela
amplia o nosso consciente, ele dá uma visão diferente na nossa vida. E assim é com essa coisa toda desse autoextermínio, né? Muito amor, muita compreensão, saber ouvir. Ouve a pessoa, ouve. Vem cá, meu filho, eu quero te ouvir. Eu quero saber o que você está passando, o que precisa de mim. Só escuta e depois você veja o que você pode providenciar. Mas escuta, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente está numa dor muito grande e a gente não dá conta. A gente não consegue nem ouvir, né? O que esse filho está gritando para falar pra gente. Mas é assim, é muito amor, né? É muito amor, muita disposição e procurar ajuda, né? Hoje em dia a tecnologia, os médicos, os terapeutas, tem muita coisa boa que a gente pode usar. E principalmente para olhar para dentro com muita aceitação. Eu tô vendo essa história, eu tô vendo que meu filho tá com problema, mas às vezes eu nem tenho coragem de saber qual é o problema. Para com isso, vai olhar o problema. Olha o problema. Por pior que seja, ele tem solução. Você pode olhar para ele e com amor dizer: filho, tá tudo certo. Entrega para esse filho, esse pai que está excluído, que está mal visto. Ah, mas o pai não quer. Não tem problema. Diga que esse homem está no papel dele, dando o que ele pode. E se você é pai, a mesma coisa com a mãe. Esse vínculo familiar é muito forte. Ele vai arrastar a gente pelo resto da vida. E se a gente tem raiz, é como se fosse uma árvore. Se a gente é uma árvore que nasce num solo plano, ela nasce toda enquadradinha, né? Cresce, 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 redondinha, dá frutos maravilhosos. E se essa árvore nasce num penhasco, ela vai sobreviver, cheia de dor, de deformidade, o tronco todo torto, todo sabotado, os galhos um maior do que o outro. Isso é o jeito de crescer quando a família está emaranhada. Então, olhem com amor para a família de vocês, olhem com amor para toda essa ancestralidade, aceitem as histórias com gratidão que a vida chegou até vocês dessa forma e atenção para um filho triste, para um filho desconectado com as histórias, com os comportamentos. Esteja junto, mas junto. Do jeito que der, faz a sua parte, não passe desapercebido, né? Não passe desapercebido. E pai e mãe, toma seu lugar de pai e mãe. Esse negócio de dar, o pai e a mãe tem que dizer não. Agora não, assim não, dessa forma não. Porque nós orientamos. Se eles não têm a nossa orientação, eles vão pela própria percepção, a vida vai ensinar. Então, esse equilíbrio entre o dar e o receber é papel de pai e mãe, é muito importante. Ai, mas eu não fico com meu filho, quando eu fico eu vou dizer não? Vai dizer não com muito amor. Agora não dá, não é assim, precisa sim. E eles pedem, eles imploram, até que eles não aguentam mais. Então, o filho forte, que tem a raiz forte de pai e mãe, se vem um fazer bullying com ele quebra a cara da pessoa, ele xinga. Ele fala, não, isso daqui não é pra mim, eu vou dar risada, nem chega perto. Por quê? Porque ele é autoconfiante. Ele tem amor próprio. Ele tem uma base, ele tem uma estrutura para ficar e se fincar ali. Então, com muito amor, cuida da família. Cuida, presta atenção nessa história, não é só setembro, tem muito jovem, muito desorientado, desconectado, sem vontade de sonhar, com medo do futuro, né? Com extremo medo de futuro, vira ansiedade, recalcadíssimos porque foram maltratados lá atrás, por pais também que não tiveram condições. Ninguém dá aquilo que tem. Então, de verdade, é trabalhar com a nossa aceitação. Amor, muito amor. E aceitação
cada um cuidando. E abram, procuram o que é uma constelação familiar, vejam essa ancestralidade. A gente vê muitas pessoas que não saem do lugar, patinando, ou chega uma hora, parece que não existe razão de viver, e é tudo por uma causa, um sentimento que está aqui, instalado em nós. E assim, quando você abre uma constelação, é como se você tivesse um véu de cima da sua família, e você pode ver aonde cada um está desconectado. E aí está visto. Se vocês quiserem se conectar e resolver a situação, pelo menos aquilo já foi visto. Essa é a forma de trabalhar com a constelação, essa é a forma da terapia sistêmica, olhar esse fato de poder ajudar um pouco mais esses médicos que estão aí com tanta vontade de ajudar e que muitas vezes não conseguem. Então a constelação e a hipnoterapia e qualquer tipo de terapia é mais um caminho, é mais um acessório para ser usado a favor da vida, juntamente com os médicos e com todo o resto dos pessoal que trabalha em prol da vida humana. Da minha parte é só. Se vocês precisarem, quiserem alguma informação, se precisarem falar comigo, a gente tem trabalho de constelação, nós fazemos trabalho de hipnoterapia, nós temos grupos, agora estamos montando grupo de mulheres, grupos para que a gente possa escutar, grupo de escuta, porque muitas vezes só de escutar a pessoa já respira e consegue olhar para a vida de uma forma um pouquinho diferente. Agradeço de coração por me ouvirem, fiquem com Deus, grande beijo.